estamos de volta com o nosso programa e eu já quero mandar aqui um beijo para quem está acompanhando a gente pelo Facebook, tá? A Fabiana está nos assistindo aqui, um beijo para a Fabiana. Para o seu André também, para o Top Cops Maranhão, não é? Palhano aí. Mandar um beijo também pro Filho de Deus. Olha aí, nos conhecido como filho, né? Também tem aqui a Lucy Moreira, tá, gente? Obrigada aí pela audiência de vocês, viu? Daqui a pouco eu mando um beijo de todo mundo. Olha, estamos ao vivo no Facebook, no Instagram, no nosso canal no YouTube e também no nosso Twitter. Você vai lá, compartilha, comenta, se inscreve no nosso canal que a gente quer bater a meta, tá? Aperta no sininho que é muito importante para você não perder nenhuma notificação aqui do meu programa ou dos outros programas da nossa grade. Tem o nosso site aí também que vai aparecer agora, pronto. Para você que tem curiosidade de saber um pouco sobre a Espia, como funciona, o que cada programa trata, quem fundou e idealizou esse projeto. Tem o nosso WhatsApp 99217-3483, 99217-3483. Manda mensagem, pode ligar também. Nós já estamos com a nossa convidada de hoje, Andressa Alves. Olha aí, rapaz. Seja bem-vinda, meu bem. Obrigada. Como é que a gente recebe os nossos convidados? Muito bom. Todo mundozinho educado. Muito bem. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Nós vamos falar sobre a consciência negra, né? A importância desse dia. Acho que essa é a principal pergunta para começar essa entrevista. Sim. E muitas pessoas também, elas perguntam, por que no dia da consciência humana? E eu vou ler o texto aqui de uma professora, peço licença aqui, que o nome dela é Gisele Leal. Ela falou o seguinte: entenda uma coisa, hoje não é dia da consciência humana, hoje é o dia da consciência negra e tem um motivo. Uma consciência humana envolve a superação dos conflitos raciais, de gênero e de classe, e precisa ser buscada todos os dias. Hoje é o dia para se lembrar e para se refletir sobre a morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da luta e da resistência dos negros escravizados, em 1695. Herói da luta do povo negro contra a opressão, da luta por direitos e por equidade. Hoje é dia para se refletir sobre por que o povo negro ainda precisa lutar contra a opressão, por direitos e por equidade. Vidas negras importam, e dizem isso não é um contraponto às vidas negras e indígenas. Significa que as nossas também importam. Feliz consciência negra. A gente tem o Dia da Consciência Negra porque, apesar de ter se passado mais de 300 anos da abolição da escravidão, ainda há uma escravidão pela sociedade, ainda há uma opressão. Vemos isso de todos os lados. Por exemplo, em questão de representatividade. A representatividade em um âmbito muito importante, ou seja, digamos que em classes, o topo da pirâmide nunca são brancos. Na verdade, a base da pirâmide que são negros, é formada por negros, e principalmente formado pela mulher negra. E apesar da população brasileira ser composta por mais da metade de negros, é minoria nos lugares de maior importância. Ou seja, quando a gente vai no Senado, um local em que é discutido a vida de toda a população brasileira, deveria-se ter o maior número de negros ali, ou pelo menos a metade, porque somos mais da metade. Mas é totalmente diferente. Então, essa questão do Dia da Consciência Negra não é uma data para a gente comemorar, é uma data para a gente lembrar das lutas e das conquistas realizadas pelo povo negro. Acredito que seja um dia para refletir, né? Sim. A gente vê muitas pessoas, desde cedo que eu estou acompanhando nas redes sociais, é muita mensagem, positivismo, né? Muita mensagem bonita, muito texto, na verdade, alguns textos prontos, né? Mas muito pouco, assim, quase ninguém está realmente refletindo a importância desse dia, né? Não só a importância desse dia, mas toda essa carga que o povo negro vem trazendo desde sempre, né? Eu vejo muita gente falando Dia da Consciência Negra e isso e aquilo, mas as pessoas esquecem que não é só hoje que é para ser falado, né? Durante todo o ano. Acredito que seja para ser assim. E como você falou, muita gente eu vejo muita gente postando em qualquer rede social frases bonitas, sendo que na verdade elas mesmas reproduzem o racismo. O racismo é algo institucional, não é algo que nasceu de hoje,
E não é só algo há 1000 anos atrás, há 300 anos atrás, não é. É algo que está se refletindo nessa sociedade de muito tempo e continua. E temos também o racismo recreativo, que é pessoas contarem piadas, que obviamente não são piadas, porque piadas é quando é engraçado para todo mundo. Então, pessoas contando piada, mas reproduzindo o racismo, sabe? Então, como se o humor fosse uma forma, se desse um passe livre para ser racista, sem que outras pessoas achassem aquilo fora do normal, fora do comum, sabe? Estou falando um ponto interessante. Eu estava conversando hoje com umas colegas pelo Twitter, né? E aí a gente estava vendo uma trend falando justamente sobre essas brincadeiras. E aí tinha uma delas estava falando assim, vamos prestar atenção, ela fez um topo de piadas, que não são piadas, e alguns termos que a gente usa, mas que a gente não observa. Por exemplo, nigrinhagem. Né? Tá sendo nigrinha. Esse termo não é legal. Né? Também tem outro termo que ela falou que era ovelha negra. Por que é ovelha negra? É sempre colocado como se o negro fosse a parte ruim e o branco fosse a parte boa. Sendo que são somente cores. E cor não é nada de ruim, sabe? É só cor. É como muitas pessoas falam, ficam aquela moreninha com medo de falar negro. Não, eu não vou me ofender se você me chamar de negro, até porque eu sou negra. Então não tem porquê. Fica procurando uma palavra menos ofensiva, sabe? Mas negro não é uma palavra ofensiva. Negro é a cor da pele, é o que eu sou. Então eu não me envergonho disso. Também ela colocou muito esse sistema, a gente estava colocando, né? Que era morena, moreno, né? Que é pra... Faz agora que nem minha mãe. A minha irmã, ela é negra mesmo. Ela tem uns cabelos bem mais cacheados. Cacheado. E aí ela fala uma coisa muito interessante. Quando a mãe fala, ela fala assim, tu tem uma filha branca e a outra é mais morena. Eu falo assim, não, ela é preta. Não, ela é preta mesmo, esse negócio de morena não. Aí ela sofria muito a questão de perguntarem se ela era adotada. E ela não gostava muito. Tinha muita piadinha também, ela sofria muita piadinha na escola quando a gente ia buscar ela, porque a minha mãe é bem mais branca, né, do que eu. E aí eu nem me considero, não, eu sou amarela mesmo. Tudo bem, queridos, amarela. Aí ela disse assim, e aí chegava nós duas e aí vinha minha irmã. E a minha irmã ficava meio incomodada. A gente via que ela ficava incomodada, mas não pela questão da gente achar que a gente era diferente, mas como os coleguinhas dela viam, né, por achar que ela era adotada. Eu falei assim, ela puxou pro pai, aí ela me disse assim, ela é minha filha, né? Tem muito disso. Aí falou assim, ela também falava muito assim, mas o cabelo da tua irmã é liso e o teu não é. Essas comparações que eu acho desnecessárias. E às vezes eu me acho muito parecida com ela. Então, quando ela nasceu, assim, que eu olhei, esse menino era mesmo que tá vendo, era frialzinha. E aí a minha mãe sofreu muito, a gente fica muito nisso, porque querendo ou não, por mais que agora ela esteja mais mocinha, né, já tá pré-adolescente, ela já tem mais ou menos uma ideia, já participa de movimentos, e ela sabe mais ou menos, ela entende. Mas algumas brincadeiras ainda incomodam. Sim, já criou meio que uma defesa, né? Já soube o que falar, porque quando a gente, como você falou, desde pequeno, o racismo não é algo que são adultos, que somente adultos reproduzem, não. É algo passado de geração em geração. Pais passam para filhos, que os filhos passam para os netos, e aí vai se reproduzindo. Então, a pessoa já nasce sofrendo o racismo, como você falou, e a cada dia ela vai crescendo e entendendo que muita gente cria uma proteção tentando se colocar mais próximo do padrão exigido pela sociedade, sendo que você nunca vai chegar naquele padrão, porque padrão não existe. Somos uma nação que é misturada. Não há um povo único, não há uma nação formada por apenas pessoas brancas. É uma nação formada por brancos, pretos, pardos, indígenas e formado por muitas outras nações, né? Porque nós sabemos que a colonização do nosso país foi uma colonização bem mista, sabe? Vinda de vários locais do mundo. Nós somos um país de multiplicidades,
né? São várias culturas, várias nações, e o que mais me interessa, o que mais me acha engraçado é que nós somos um dos países que tem o maior número de negros, e é um dos países mais preconceituosos. Sim. Né? Tem muita morte, assim, simplesmente pela cor, as pessoas matam as outras, né? Motivos banais. Outra coisa também que acontece, que é o preconceito, que vem entranhado assim desde as origens, que é a questão que é uma coisa assim, não sei se aconteceu na sua família, né? Você que está nos assistindo, ou se você já chegou a falar, é que na questão de uma família de negros, só de negros, ou então uma família que é só de brancos, e aí ambos se relacionam. Segundamente, eu já ouvi alguns termos, assim, até numa família de uma amiga minha, que ela falou assim, procura uma pessoa mais clara, que é para clarear a cor da família, para limpar, como se fosse uma sujeira. Sim, como eu falei agora há pouco, falam da cor preta como se fosse um problema. E não há problema nisso, é só uma cor. Tem a gente vê muitas famílias que tem muita gente preconceituosa, assim, ainda mais os mais velhos, são preconceituosos porque eles aprenderam a ser. Daí falou assim, por exemplo, a minha irmã tinha um coleguinha que ela gostava muito e ele era se tivéssemos um padrão, que seria claramente o padrão, né? Louro, dos olhos azuis, branco. Sim. E aí a mãe dele não gostava muito da amizade dele com a minha irmã. E ela era uma criança, né? Ela só tinha o quê? Eu acho que uns 7 anos. E aí ela não gostava muito, e ele gostava muito dela, era muito amigo mesmo. E aí na festa de formatura ele pediu que ela fosse o par dele. E a mãe dele não queria, né? Porque dizia que não ia combinar. E aí, menina, aí foi uma conversa, e foi indo, até que acabou que ela foi o par dele, né? Eu fui contra, porque eu também não queria mais. Né? Passou por toda uma humilhação. Porque eu achei desnecessário, né? Mas enfim, e aí ela acabou, ele é muito amigo dela até hoje. Desde pequenininho eles são muito amigos. E a mãe dele meio que, né, já se acostumou. Mas na verdade são algumas coisinhas que a gente faz no dia a dia que a gente não percebe. Como eu falei, por culpa do racismo institucional, que é aquele racismo que está enraizado, sabe, no país. Não, o racismo a gente não vai acabar com ele de uma hora para outra. Porque é como se fosse uma árvore. Uma árvore, você cortando o tronco, não vai acabar com aquela árvore, porque tem as raízes. Então a gente precisa começar, acho que é o papel de todos nós, começar por pequenas ações, por mais que você ache que ali está reproduzindo uma piada racista, cortar ali na mesma hora, porque, vou falar aqui, mas ele vai acabar aqui, mas vai reproduzir em outro lugar. Não, aquele pequeno ato é um ato que pode trazer grandes consequências depois, porque se cada um se conscientizar disso, cada um começar a fazer a sua parte, esse Brasil que a gente tem vai começar a mudar. Assim que a gente espera, né? Olha, eu vou pro intervalo comercial, não sai daí que tem mais bate-papo. Você pode mandar perguntas, tá bom? Também pra nossa convidada. Se você quiser falar alguma coisa também, que a gente tem alguns, né, que gostam de comentar, você pode comentar que a gente vai ler aqui. Eu vou e eu volto, não sai daí que é rapidinho. Marketing é a interação de conceitos. O problema não é o produto. Você precisa saber para quem e onde está anunciando. Espia Web TV. Sua TV na mão com alcance mundial. Estamos de volta com Tarde com você, e você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, tá? Quero mandar um beijo aqui, ó, pro Leandro Vanucci, que está nos assistindo. Olá, Leandro, obrigado pela sua audiência. Tem aqui também a Elis Regina, olha aí, dona Elis, mamãe do Germano. Viu? Parabéns aí, viu? Também, aí, ó, tá vendo? Ela e o Digníssimo. Programa da tarde, olha aí. Ai, tô a moral que tem tudo. Casal unido assistindo esse programa. Olha, Ana Cláudia Monteiro também está assistindo o nosso programa. Muito bom, obrigada pela audiência de vocês, tá? Compartilhe, vocês que estão nos assistindo, se inscrevam no nosso canal. Se inscreva no nosso canal? Se inscrevendo, pessoal, no nosso canal?
Andressa, vou saber se tu se inscreveu. Olha, então se inscreve no nosso canal, vai no nosso site também para você que tem curiosidade de saber sobre a espia. Adicione o nosso WhatsApp, tá? 99217-3483. Vou repetir. 99217-3483. Baixe também o nosso aplicativo. Nós já estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. Em qualquer lugar que você procurar vai ter espia. Vai ter esse rosto redondo aqui lá passando. Essa cara de bolacha Maria aqui, fazer agora com meus meninos. Tá, então baixa aí nosso aplicativo também, tá? Quem é que te chama de cara de bolacha Maria aqui? Eu quero te dar uma porrada nele. Meus amigos. Não sei porque a Cassandra me respeita. Tão fácil, né? O meu rosto fino aqui, ó. Uma circunferência única. Não podia nem nascer assim que nem uma Andressa, né? Que tem um queixinho, ó. Mas não tem nem isso, minha gente. Olha, mandar um abraço também pra Léo. Oh, meu Deus, é Léo mesmo. A Léo. Viu? Parabéns aí também. É muito aniversariante hoje, não dá pra me acompanhar, não. Olha, tem um aqui também, é o Elcio. Olha aí, rapaz, lá no Rio de Janeiro. Boa tarde, boa tarde. Júnior aqui também tá nos assistindo. Nossa, é muita gente, né? Você acha? Muita gente. Olha, compartilha aí a nossa entrevista de hoje. Nós estamos aqui com a Andressa, que é a nossa convidada. Se você está acompanhando, pegou agora a entrevista já rolando. Essa é a Andressa. Prazer, tá bem? Essa beleza aqui. Olha, então parece que está tudo na paz. Graças a Deus está tudo bem, né? Quarta-feira, nós estamos perto do final de semana, graças a Deus. Muito bem, mas vamos aqui para a nossa convidada. Nós estamos falando do Dia da Consciência Negra, né? Uma das datas comemoradas hoje, nesse 20 de novembro. Né, um assunto importante, uma pauta importante, e a gente está falando sobre isso, né, que é um assunto importante. E eu queria começar esse bloco falando do preconceito velado. Preconceito velado é aquele famoso preconceito que você faz, acha que não está fazendo, mas está fazendo sim. Sim. Que é o famoso, né? Esse preconceito a gente estava debatendo na sala de aula, né, lá na faculdade, e um colega meu falou da consciência, no caso da consciência humana. E aí esse amigo nosso estava falando justamente isso, né? Ele é negro e ele estava falando assim, não entendo por que consciência negra. Ele falou assim, por que não existe a consciência branca? Aí todo mundo ficou olhando assim pra ele, a professora ficou olhando pra ele. Ai, mas a gente também deixa se expressar, né? E aí começou todo um debate sobre preconceito. Eu sei que a gente tava conversando, e aí outra amiga falou assim, eu acho interessante, eu sou negra, mas os homens da minha cor não querem se relacionar conosco. Eles preferem brancas. Aí começou, são vários tópicos assim, se a gente for listar, sim, né? Porque tem uma coisa que minha mãe sempre fala, que é, o pior erro é aquele que você não reconhece, porque você nunca vai mudar. E eu creio que isso vai para o racismo também, acho que isso vai para tudo. Que se você não reconhece que você está sendo racista ali, você não para prestar atenção nas suas atitudes, você nunca vai mudar. Então esse sistema racista nunca vai mudar, se as pessoas não reconhecerem que estão sendo racistas. É preciso haver um reconhecimento a cada dia, sabe? A gente reproduz o racismo sem nem perceber, porque como eu já falei, é o racismo institucional que está ali, sabe? Sempre presente. Então a gente tem que lutar sim, e não há o Dia da Consciência Branca, porque brancos não passaram mais de séculos sendo escravizados. Brancos não é minoria nos locais em que mais importam, digamos assim. Na TV, na mídia, brancos não são minoria, brancos são a maioria. Então, não há necessidade do Dia da Consciência Branca, porque brancos não sofrem racismo. Porque racismo, eu vou ler aqui um termo de um dicionário que ele fala que racismo é um sistema de opressão. E para haver racismo, deve haver relação de poder institucional. Se tem que haver relação de poder, tem que estar, um bloco de pessoas tem que estar no poder e estarem acima, sabe? Controlando aquela outra parte. E negros não estão no poder. A gente vê presente, sabe? Tem que ser mesmo cego de consciência para não ver isso. Que negros não estão no poder.
brancos estão no poder, brancos a cada dia tomam medidas que regem todo o país, sabe? Medidas que regem todo o país. Então, para haver o racismo reverso, negros deveriam estar no poder também, mas não é isso. Muitas verdades, não é mesmo? E foi muito interessante porque a professora falou assim, é muito interessante o seu questionamento e o seu posicionamento em relação a essa pergunta, da consciência branca, que não consciência humana e tal e tal. E daí a gente foi conversando, e tem um teste muito fácil para saber se você é preconceituoso ou não, que é aquele famoso teste do fica na porta, passar dois negão numa moto. A professora fez essa pergunta para ele, né? A gente estava conversando, e é muito interessante porque alguns já são formados, né? Alguns já têm até mestrado. E aí a gente estava conversando e ele falou assim, não sou preconceituoso, não. Aí a professora falou assim, não, eu fiquei assim pra cara dele, que já tinha feito alguns comentários, né? Eu perguntei assim, se passa dois brancos, uma moto, e passa pra te olhando, tu vai entrar pra dentro de casa? Com medo dele voltar pra levar teu celular? Aí ele ficou assim, aí ele ficou assim, não, eu falei assim, agora se passa dois negão numa moto, que aí o povo diz, né, dois negão numa moto, capacete preto, a moto preta, passa, a primeira coisa que tu vai fazer, ele nem vai passar direito, já vai estar se escondendo. De longe já vai observar. Já vai perceber. E ele falou assim, aí eu perguntei pra ele, tu ia entrar pra dentro de casa? Ele falou assim, ia. Eu falei assim, isso não é preconceito? Porque aconteceu isso com uma colega minha, que ela estava na porta, passou dois meninos. Se você olhasse, você disse, meu Deus do céu, né? Primeiro a gente achou ele andando pelo bairro, que não era muito interessante. Eu vi bem bonitinho assim, mesmo padrãozinho, né? Vamos dizer assim. Passou, voltou e levou o celular das duas. E elas nem perceberam, elas estavam achando que eles estavam dando moral pra elas. Deram, né? Levaram até o celular, que não perdeu nem tempo pedindo o número. Sim. Levou logo o celular, que era para não ter, né? Contato físico logo. Mas realmente, aí ele falou assim, não sou preconceituoso, isso não é. E muito comentáriozinho, assim, às vezes eu acho absurdo que até muita gente mesmo formada tem uns pensamentos muito medíocres. Sim, é aí que a gente vê que nem sempre a pessoa ter aquela formação não dá aquele conhecimento que ela deveria ter. Porque eu acho que isso é viver. Se a pessoa não observa o ambiente que ela vive, fica meio difícil dela se relacionar com as outras pessoas. Porque a gente vive em um mundo em que todo mundo é diferente. Não há ninguém igual. E a gente precisa se relacionar um com o outro. E para se relacionar um com o outro, a gente precisa conhecer, a gente precisa ter contato. Porque ninguém vive sozinho. Então, a pessoa tem que mesmo que ser cego, como eu já falei, para não reconhecer. Tudo bem. Olha, outra coisa interessante também, quando teve, vindo para cá os refugiados, né, teve muita questão das formações. Tinha muitos médicos, né, e eu estava assistindo uma entrevista, muitos negros, mesmo médicos, jornalistas, formados, alguns até doutores na área, que vinham pra cá e trabalhavam vendendo lanche na rua. Trabalhavam como secretário de algo. Isso quando chegava a ser secretário recepcionista. Sendo que eles tinham formação e eles não conseguiam emprego por causa da cor. É aquela coisa, sabe? Negros são sempre questionados pelo seu conhecimento. Por tudo que eles fazem, eles são questionados. Eu falei uma vez que negros sempre precisam se esforçar mais para ganharem um reconhecimento. Ou seja, se eu estou em um ambiente, eu posso ter a minha formação maior do que a de um branco que está ali, homem, vamos dizer assim, padrão, homem branco. Se eu posso ser doutora naquela área, ele pode ter só a graduação, sabe? Mas a minha qualificação profissional não vai superar o racismo que existe na sociedade. E eu sei disso, e todos nós sabemos disso, porque é algo que reflete a cada dia, sabe? Negros podem estar sendo representados em um local que as pessoas, não há racismo, eu vi um negro ali. Mas, será que isso realmente não está errado? Como a gente vê no Jornal Nacional, muita gente falando, Maju,
dando créditos a Maju ali, a Maju, sim, sabemos. Fico muito feliz por ter aquela representatividade dela naquele local tão importante, Jornal Nacional, que todo o país conhece, mas será que só ela tem a qualificação para estar ali? Será que não há outros negros também que têm a qualificação talvez melhor de outros que estão ali, que poderiam também estar ali para representar, sabe? Minha mãe falou uma coisa pra mim muito interessante. Às vezes a gente senta, né, pra conversar e a minha mãe fala assim, estuda. Que a única coisa que tu vai ter é o teu estudo. E em alguns lugares ele não vai valer de nada. Porque a mãe é bem realista. Ela fala assim, ó, pobre, mulher, negra. Não sabe pra onde é o futuro. A mãe né? fala assim, ó, por ser mulher já é difícil. Ainda por ser negra vai ser mais difícil ainda. Então minha filha estude, que é a única coisa que a minha filha vai ter. E realmente é isso. Hoje ou você estuda ou não estuda, porque até para estudar agora tá tendo dificuldades. Né? Então a gente tem que aproveitar isso. E sabe que para a mulher em si já é muito difícil o mercado de trabalho. Entre 3 homens, vamos dizer assim, entre 4 mulheres, né? Tem uma vaga de emprego. Aí são 4 mulheres concorrendo à vaga de emprego. Tudo bem, entre delas 2 negras, 2 brancas. Aí entra um homem, apareceu do nada, deixou o currículo lá. Quem que vai ser o contratado? Vai ser o homem, por mais que o homem não tenha qualificação. O mercado de trabalho ele é muito concorrido, mas ele também é muito desleal. Temos também aquela frase, a carne mais barata do mercado é a carne negra, sabe? O alvo sempre nos acerta, a bala sempre vem para as pessoas negras, sabe? Parece que nasceu negro, já nasceu com alvo aqui. E a gente vê isso a cada dia, mulheres negras, que tentam mudar esse local que nós vivemos, como Marielle, a gente já sabe no que dá. O futuro que vem nem sempre é bom. A luta pode e vai ser gratificante, mas o resultado final a gente não sabe como vem. Até porque nunca para, né? O tempo ali, ó, naquela batalha incessante. Agora, outra coisa muito a gente falar aqui, né? Meu Deus, me tá perguntando aqui. Já eu respondo, tá? Dessa questão do mimimi. Eu tenho muitos jovens nas redes sociais. E, menino do céu, eu tenho uma amiga, a Paula, ela é advogada. E aí a gente estava conversando, a gente conversa muito assim, que de vez em quando ela dá umas corrigidas no grupo, a gente de vez em quando acontece uns erros, ela corrige, ela fala assim, não faz isso, que isso é preconceito, não faz isso, dá processo. E aí ela tava falando assim, e os cuidados com os comentários, gente. Que teve um debate, um colega meu falou assim, nossa, vocês são muito mimizeira. Qualquer coisa pra vocês é preconceito, a gente pode fazer uma brincadeira que vocês estão chorando. Desse jeito. E aí começou, todo mundo foi falar e ela esclareceu pra ele. Mas realmente é isso que as pessoas veem, né? Sim. Nossa, esse povo reclama demais, isso já passou há tanto tempo, isso aconteceu, ninguém é mais escravizado. Será que não? Eu acho que as pessoas pensam que tô sem o que fazer, vou ali falar por uma coisa que não acontece. Não é porque eu tô aqui, por exemplo, eu tô sem o que fazer? Não, eu não tô me vitimizando aqui. Estou falando de algo que acontece. E eu não estou sem o que fazer, porque nesse horário eu estaria na escola debatendo sobre vários assuntos, fazendo trabalhos e outras coisas. Eu também participo de um grupo, é um núcleo de estudos, que é o NEABI, que é um núcleo de estudos que tem nos institutos federais de todo o Brasil. Eu participo do campus daqui de Santa Inês. E lá a gente realiza pesquisas, como a gente está falando, a gente realiza trabalhos. A gente não está ali para se vitimizar, porque não há o que vitimizar. A gente está só falando sobre uma realidade, sobre o que acontece. E a gente vive em um sistema tão racista que quando, por exemplo, uma mulher branca, ela foi culpada de ser racista porque ela proferiu palavras racistas em um jogo com jogadores ali. E, sabe, gerou uma polêmica, a imprensa
fez vários questionamentos, muitas pessoas, mas ela só fez aquilo, não precisa disso tudo, não precisa gerar isso tudo. Mas quando uma mulher negra, ela roubou um pote de margarina, essa história é real, sabe? Um pote de margarina porque ela disse que não aguentava mais ver seu filho passando fome, passando necessidade. Ela foi presa durante 28 dias, se não me engano, e depois levou mais 3 anos de prisão domiciliar, sabe? E a gente vê o racismo aí realmente enraizado, sabe? E a gente não é mimizento, sabe? A gente está tentando lutar por uma sociedade igual, em que há oportunidades de igual forma para todos, tanto para mulheres, quanto para negros em geral, quanto para LGBTQI+. Muito bem. Eita, meu povo, tá vendo? Sem refletir, gente. Vamos ter cuidado com o que a gente fala, né? Teve uma coisa que falou muito interessante, que ficou pra mim, que isso aí também eu carrego, que é a questão da piada. Né? Muitos podem até estar rindo no momento, mas você não sabe quando é que a pessoa está por dentro. Ela está rindo, mas ela pode estar chorando por dentro, viu? Então, cuidado com seus comentários, vamos repensar, vamos respeitar o próximo, vamos olhar as pessoas como elas são seres humanos, tá bom? Se você vem com aquele preconceito enraizado, vamos tentar conhecer, vamos procurar estudar, conhecer um pouco a história de Zumbi. Né? Vamos procurar saber um pouco da história de quando começou aqui no Brasil, viu? Vamos tentar estudar a história, é muito bom, viu? Eu sei que estão querendo tirar aí das faculdades, mas vamos estudar a história, tá? Por favor, história é vida, gente, muito bom. Vamos se qualificar também, né? Se você quer ser um profissional, quer ser professor e não está sabendo se comportar na sua sala de aula, é bem difícil. É até meio difícil a gente falar para as pessoas: vou pesquisar a história de negros nos livros de história, porque eu estava em uma palestra agora há pouco, e ele estava falando que dos livros de história, está no 2º ano do ensino médio, estuda história desde o fundamental menor. Dos livros de história, da história que ele estudou, os protagonistas dessas histórias, 80% era formado por homens, sobrava 20% para outros grupos. Desses 20% estava representado por mulheres. E desse 20% a gente pode se dizer que 2 a 5% é representado por mulheres negras. Aí a gente vê, será se realmente mulheres negras são tão poucas assim na sociedade? Aí a gente pode analisar qualquer local que a rua a gente anda e a gente não vê que a rua é formada pela metade de homens e nem a metade de mulheres brancas. A maioria é formada por mulheres e negras. Predominância feminina, né? Andressa, meu amor, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito geladinha. Muito obrigada. Vem outras vezes, tá bom? Tá feito o convite. Mandar um abraço para todo mundo do Instituto Federal, né? O IFMA. Muito bom. Aqui tá emocionada, essa aqui eu tô tirando fotos. Olha, mandar um abraço, né? Liberaram aqui a Andressa, mas ela já vai voltar, viu, gente? Vou devolver. Não vou ficar com ela aqui, não. Bem que eu podia, mas vou devolver, tá? Também temos aqui a Maria Clara. Oi. Liberaram ela, as meninas, pra vir aqui. Muito obrigada. Vamos refletir, vamos estudar, tá? Vamos ter cuidado com o que a gente fala nas redes sociais, que é onde se propaga ainda mais o ódio, né? As ofensas, é onde muitos covardes se camuflam para falar dos outros, né? Então vamos ter cuidado. Olha, esse foi o nosso programa de hoje, mas não estou me despedindo agora, só para dar o intervalo para poder me despedir da Andressa. E você fica aí que tem mais programa, não sai daí não.